Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui de novo, trazer a palavra para o seu coração. Hoje não é uma palavra bem forte, mas nós precisamos estar sempre atentos às mensagens que o Espírito Santo quer nos passar. Porque através dele nós sabemos as nossas direções que Deus todo dia quer nos dar. E nós, como povo de Deus, temos que seguir as direções dele, né? Então, eu vou ler a palavra, hoje está em Esdras, no capítulo 10, e o versículo eu vou ler o 1 e o 2, para podermos falar sobre a revelação, a história e a mensagem. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Então, gente, eu vou ler só mais outro pedacinho para você ver o fim aqui da história. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Amém, gente? Então, vocês veem aqui, olhem a gravidade da situação que esse povo aqui eram os remanescentes, né? O pouco povo que sobrou, que vieram resgatados lá do exílio da Babilônia. Então era um povo pequeno. E Esdras aqui, ele viu tudo que Deus fez, todas as maravilhas que Deus fez para libertar aquele povo, né? Esse povo aqui é aquele povo do Salmo 126, aquele povo que veio feliz, que vieram como quem sonha. E o que eles fizeram? Só coisas erradas. Se divorciaram de suas mulheres e acabaram se envolvendo com mulheres porque eles eram um povo pequeno. Ali tinha muitos povos tinha os jebuseus, ferezeus, os amonitas, aqui também os moabitas, os egípcios, os amorreus. Todo esse povo, eles eram proibidos de se unir com esse povo. Então, aqui Esdras, quando ele soube que Deus estava muito incomodado, muito irado com isso, ele ficou apavorado. Para você ver aqui, ó, que ele, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Você vê, Deus me perdoe, eu estou rindo aqui para você, mas olha o ponto que chegou de desespero de Esdras. Ele arrancou os cabelos da cabeça, arrancou a barba, e ali ele se prostrou e ficou em jejum, desesperado, porque o povo tinha feito tudo aquilo contra Deus. E ele sabia, ele tinha medo do castigo de Deus. Porque aqui, ó, você vê que aqui o que eles fizeram? Se divorciaram, casaram com mulheres. E agora o que aconteceu? Agora eles teriam que
deixar suas mulheres e seus filhos irem embora para evitar que a ira de Deus caísse sobre eles. Então eles tiveram que mandar suas mulheres e seus filhos tudo embora, porque era aquilo ali que ia trazer a maldição para a cidade. E aqui nos lembra bem, que lá em Gênesis, o plano de Deus para o casamento, o cristão deve sempre deixar seu cônjuge, não deve deixar seu cônjuge incrédulo, mas viver de modo a ganhá-lo para Cristo. Lá era diferente, mas era povo com o povo de Deus. Então, se a pessoa casasse com uma pessoa que não era muito crente em Deus, Deus trabalhava nele, assim como é nos tempos de hoje, né, gente? O que acontece nos tempos de hoje? Se nós somos cristãos, nós aprendemos na igreja que não devemos casar com qualquer pessoa. Você não pode casar com pessoas de outros povos. Era que nem foi aqui, O que quer dizer outros povos hoje que nem nós? Outras religiões. Porque se você casar com pessoas de outra religião, você está infringindo as leis de Deus. Deus quer que você case também com um cristão. Ele quer abençoar o casamento de vocês. Mas se você é casado com uma pessoa de outra religião e você entra para a igreja, você vai orar por aquela pessoa e Deus vai transformar ela, porque vocês são um só. Quando nós casamos, nos tornamos uma só carne. Então, quando você se dedica a Deus, você entra para a igreja, você vira evangelho, vira cristão, e seu marido não aceita, ou sua esposa, você vai ter que orar, jejuar, você vai ter que pedir por ela, e Jesus vai transformá-lo. Então você vai ter que esperar esse tempo acontecer, porque Deus com certeza vai transformar, porque Ele não quer ver você se separando. Deus é contra o divórcio, Deus quer que o casamento fique para sempre. Porém, tem casos que agora já não é mais tão assim rigoroso, porque tem casos que às vezes é obrigado a acontecer o divórcio. Né? Você vê, tá uma polêmica aí nos vídeos, que aquela pastora maravilhosa, aquela no Gideões, fez acusações sérias. O que está acontecendo, né? Muitas pessoas estão ficando com seus maridos, mesmo apanhando, mesmo sendo crianças judiadas. O caso que ela falou, até que tem pais que arrancam folha da Bíblia e socam na boca das crianças, aquilo foi horrível. Então, Deus não é como isso. Deus não é conivente com isso. Deus não aceita esse tipo de coisa. E ela fez essa denúncia em plenos Gideões. Então, gente, tem casos que você, que nem ela disse ali, não ore por essa pessoa. Porque não tem como uma pessoa ser pastor e bater na mulher. Ou você é pastor ou você bate na mulher. As duas coisas juntas não pode acontecer. Né? Porque se você está batendo em sua esposa, você não foi preparado para ser um pastor. Você não foi preparado por Deus. Porque você tem que ser muito preparado para ser pastor. Você tem que ter amor primeiramente. O amor, que nem Paulo fala lá em Coríntios. Primeiro, nada você pode ter
das coisas de Deus se não tiver amor. Então, você não pode bater numa pessoa que está do seu lado, tua esposa, que Deus fala lá em Eclesiastes, Deus fala em Cantares, como você tem que tratar sua esposa, como o amor que você tem que tratar sua esposa, seu esposo. Então, num casamento não pode jamais ter violência. Se o homem for um pastor, porque se ele é um homem de Deus, ele aprendeu tudo isso e ele tem que, como ele vai cuidar das ovelhas dele, se ele não cuida das ovelhas em casa, se ele judia das suas ovelhas em casa, e se ele não tem amor no coração, né? Porque se você não tem amor no coração, se você tem amor no coração, você não bate numa pessoa, nem no seu inimigo, que é o que nós aprendemos todo dia na Bíblia, e muito menos nos seus que amam você. Então aqui, Deus está permitindo, aqui Esdras, eles fizeram essa lei para se apartarem de suas mulheres, porque elas eram de outra, que Deus não estava de acordo com aquilo ali. Então eles infringiram as leis de Deus e Deus fez eles, nem foi Deus, eles mesmos que resolveram fazer isso, todos em comum acordo. Juntaram-se todos os homens na praça, na frente da casa de Deus, e todos eles em comum acordo resolveram largar suas esposas, que eles tinham pego, mulheres de outras religiões que adoravam outros deuses, e largaram todas elas. E assim Deus poupou eles, né? Porque Deus já tinha feito maravilhas para eles, trouxeram eles salvos da Babilônia, não sei, deve estar horrível. Acho que o sol está tão forte que acho que eu nem estou aparecendo aqui. Mas o importante é a palavra, e não eu aparecer. Que eu venha diminuir para que Deus cresça, né? Ele não precisa também de crescimento, porque ele já é grande, ele é o grande. Ele é o grandão da Galileia. Então a mensagem para nós aqui é essa hoje, gente. Aqui nós vimos desobediência, né? Desobediência, o povo desobedeceu Deus. Aqui nós vemos uma passagem triste dos homens ter que deixar seus filhos, suas mulheres irem. Mas tem coisas que a gente precisa fazer para não desagradar a Deus, para nós não enfrentarmos a ira de Deus, porque assim como Ele nos dá coisas muito boas, Ele também nos traz coisas tristes. Ele aperta a nossa muleira, Ele nos esmaga, tudo isso porque Ele nos ama e Ele quer nos ver fazendo coisas certas, coisas direitas. Então você aí que está afastada das vontades de Deus, afastada dos caminhos de Deus, recupere. Deus está de braço aberto para esperar você se arrepender aqui, como todos esses homens se arrependeram. Então, a gente tem o direito de errar, todos têm. Mas temos também o dever de nos arrependermos e não permanecermos no nosso erro. Sempre vai ter tempo de você voltar atrás, de você pedir perdão. Você não consegue viver sem o perdão. E se você está aí vivendo pesado, porque você precisa do perdão de Deus. Não adianta você pedir perdão a Deus se você não quiser andar nos caminhos dele. Não adianta. Então você vai viver sempre com esse peso, com esse vazio também por dentro de você. Então, volte aos caminhos de Deus, peça perdão a Ele, porque Ele é misericordioso, Ele vai lhe pedir perdão, Ele vai lhe perdoar. Peça perdão a tudo que você fez, a todos que você prejudicou, a coisas que você fez que você não queria ter feito.
E você vai ver que você vai se sentir mais leve. E a sua vida vai voltar a andar de novo, com leveza, com a consciência tranquila. Amém, gente? Então já vou encerrar o vídeo que tá muito. Deixo essa mensagem para você. Fique na paz do Senhor Jesus. Deixe seu joinha, inscreva no canal, comentários, compartilhe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.